E aí, turminha do mal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Magic Raiz! Hoje eu gostaria de abordar um tema muito importante que tem muito a ver com os meus aprendizados como lojista. Eu queria falar de uma coisa que eu vou chamar de dilema da precificação de cartas avulsas. E por que eu queria muito abordar esse tema? Porque eu vejo muitos produtores de conteúdo falarem uma coisa com a qual eu não concordo. E eu só não concordo porque eu tenho a minha experiência como lojista, então eu queria dividir a minha experiência com vocês para que vocês pudessem pensar a respeito. Vocês não precisam concordar comigo, mas eu queria mostrar o meu ponto de vista. Eu ouço muitos produtores de conteúdo falarem que simplesmente não vale a pena comprar produto selado. Bom, o que vale e o que não vale a pena é extremamente pessoal na hora de fazer uma compra. Eu não quero ficar entrando nesse mérito, eu acho que cabe a vocês saberem o que vale e o que não vale a pena para vocês comprarem. Mas eu queria dizer que é muito complicado para um lojista vender cartas avulsas numa grande quantidade ou numa quantidade média. Então eu vou trazer a minha experiência. Eu comecei a vender cartas avulsas online, mais ou menos quando lançou O Senhor dos Anéis. E aí eu me deparei com dois problemas grandiosos. Primeiro é, quando você abre, para você ter uma quantidade grande de cartas, você não pode abrir pouquinha carta, você tem que abrir uma quantidade significativa, para você garantir que você vai ter todas as cartas que existem na coleção e você vai conseguir atingir todo o público. E aí, qual que é o problema? Assim que você abre as cartas, você precisa organizar elas. Você precisa separar elas por cor e colocar na ordem numérica que está lá no card, lá embaixo, para que você saiba aonde estão as suas cartas. E isso consome um tempo monstruoso. Eu, que sou uma loja muito pequena e que fazia isso sozinho, porque eu não conseguia pagar um funcionário para fazer isso para mim, demorava assim umas 20 horas de serviço para fazer isso. E além disso tem um outro problema, você precisa estocar essas cartas, e você precisa de uma estocagem que não danifique elas. Então você precisa manter as cartas organizadas e devidamente guardadas. Isso para que você consiga, na hora que vem o pedido de venda, fazer a carta chegar ao cliente. Bom, eu fazia isso com, sei lá, 6 boxes e dava um trabalhão. Agora imagine uma loja grande. Eu já ouvi falar de lojas aqui no Brasil, não estou nem falando de lojas estrangeiras, né, que o mercado de Magic é maior, estou falando de lojas brasileiras mesmo, que abrem 100 playbox por coleção. Sabe quantas cartas isso dá, minha galera? 54 mil. As lojas abrem 54 mil cartas. Aonde você vai estocar isso? Você não pode estocar elas em caixas. Você precisa estocar elas em gaveteiros que tenham exatamente a dimensão de uma carta de Magic, que sejam protegidos para que a carta não danifique quando você manuseia ela no gaveteiro. E você precisa etiquetar esses gaveteiros de uma forma que você consiga encontrar as cartas lá. Além disso, se você tiver cartas antigas, você vai precisar estabelecer um jeito de você diferenciar elas pelo estado de conservação. Uma carta que é NM não pode ser passada uma SP no lugar. Se você vender uma carta SP e entrega uma carta HP, o cliente vai ficar revoltado com você. E isso é um desgaste muito grande para a imagem da loja. E o que eu quero dizer para vocês é simplesmente que isso tem um custo. As lojas, elas geralmente têm muitos funcionários envolvidos na separação das cartas na hora da venda e, sobretudo, na organização das cartas na hora que chega uma coleção nova. Lembrando que a querida Wizards tem aumentado muito a quantidade de coleções que são lançadas. E isso aumenta a quantidade de cartas que as lojas têm que ter. As lojas grandes, elas têm paredes inteiras recheadas de móveis, recheadas de gavetas, recheadas de cartas. E isso tem um custo. E uma loja que não repassa esse custo para a carta avulsa está cometendo um erro e vai provavelmente ter que fechar. Então o que eu quero dizer é só que, na verdade, é mais barato comprar o produto selado. Eu sei que criou-se muito esse mito de que não é, mas é. Agora, se vale ou não vale a pena, são outros 500. Porque assim, surgiu uma coleção nova e você quer apenas 2 cartas, bom, você com certeza não deve comprar boosters, não deve comprar pacotinhos, não deve comprar produto selado. Porque para você, a chance de sair exatamente a carta que você quer é baixa. Agora, o jogador de Magic normal, e eu sei bem isso agora, que não sou só eu, porque eu trabalho numa loja, lido com o público, eu estou no balcão da loja quase todos os dias que a loja está aberta, o jogador normal de Magic, quando ele gosta de uma coleção, ele gosta de muitas cartas, gosta da temática, gosta das artes.
e ele vai querer tirar um número grande de cartas. Claro que não todas, mas um número grande de cartas. Então para esse jogador vale sim muito a pena comprar boosters. E tem uma outra coisa, a maior parte das lojas, se não todas, quando você compra um display inteiro, né, uma Play Booster Box, você ganha um desconto. Um booster vale X e 36 boosters que vem na box não vale 36X, vale menos do que isso. Então, o que eu quero dizer é que vocês precisam saber que existe um desconto quando você vende o produto selado. Por quê? Porque dá menos trabalho, porque você paga menos funcionários. E como você está pagando menos funcionários, aquilo sai mais barato para a loja, então tem um desconto. E além disso, quando você compra numa grande quantidade, tem um desconto de que está entrando bastante dinheiro para a loja. E de que você não está tendo o trabalho de fracionar aquele produto. E você não está tendo o risco de não vender cada um dos boosters avulsos que você separou quando você fracionou a box. Então, na prática, deve sim valer mais a pena você comprar o produto selado financeiramente. É claro que você não precisa querer sair ganhando, ter lucro, investir em Magic, então tudo bem. Eu não estou dizendo que uma pessoa que compra cartas avulsas está errada, não é isso, eu já comprei muita carta avulsa nessa vida. Eu só estou dizendo que um jogador normal de Magic vai em alguns momentos querer comprar a carta avulsa, em outros momentos querer comprar o produto selado, depende do quanto ele gostou, do quanto ele quer. E tem uma outra coisa que eu já trouxe em um outro vídeo aqui, que é, existe um prazer grande de abrir boosters. E eu entendo a sensação frustrante que é você comprar somente um booster, porque é o que a sua conta permite. Ah, sobrou aquele dinheirinho no mês, suado, e você comprou um booster que era o que dava, porque Magic é um produto caro no Brasil, e não veio nada. E você fica revoltado, não vale a pena, eu tenho azar. Mas, cara, não faz sentido. Na prática, todo mundo acaba em alguma hora tirando coisa boa se insistir na ideia de comprar. Agora, claro, não é pra você, tudo bem, não quero te forçar a comprar produto selado, não, tudo bem, tem gente que só gosta de comprar carta avulsa, tudo bem. Ou então você vai montar um deck para o competitivo. Não, vai dar muito trabalho conseguir 4 cópias de uma mítica que sai pouco. Não, compra ela mesmo, é mais barato. Vale mais a pena mesmo você pagando o extra da loja, porque a loja que vai ter as 4 cópias da mítica é uma loja que abriu muito produto selado. Mas mesmo assim, para você vale a pena, nessa circunstância, eu entendo, a questão não é essa. A questão é só que criou-se esse mito, e eu acho que é muito por causa dos próprios produtores de conteúdo, eles batem muito nessa tecla. Ah não, não vale a pena. E tem mais um problema. Um outro problema é, as lojas, hoje em dia, é muito competitivo, porque surgiram esses marketplaces, né? Em cada região do mundo tem um, nos Estados Unidos tem a TCG Player, no Brasil tem a Liga Magic, e as lojas estão todas competindo pelo mesmo cliente, porque uma loja que abriu 54 mil cartas de uma coleção não consegue vender todas essas cartas no balcão, ela precisa vender na internet. E como ela precisa vender na internet, ela precisa ter um preço que está pareado, não precisa ser igual, mas precisa ter alguma relação com o preço que as outras lojas estão dando naquela carta. Então ela precisa, além disso, de tempos em tempos, rever o preço que ela deu nas cartas. Isso tem um custo, tem um outro funcionário que precisa ficar fazendo isso. E precisa ser um funcionário de confiança, porque mexe com o preço, que é uma coisa que vai mexer diretamente com o lucro da loja. Então eu só queria mostrar para vocês que eu, como lojista, comecei abrindo produto selado para vender as avulsas, porque eu estava convencido de que esse é o maior mercado, enfim, e eu parei de fazer isso porque, como eu sou uma loja muito pequena, eu não conseguia arcar com os custos. Eu não tenho espaço de estocagem. Um dos problemas da Magic Raiz, que a gente vai com certeza resolver em breve, mas que a gente ainda não conseguiu resolver, é não cabe o estoque de cartas avulsas no local que a gente aluga para atender as pessoas. Então eu tenho um problema. Não consigo pagar um lugar tão grande. Então como é que faz? Fica na minha casa, o que é péssimo. E ocupa um espaço na minha casa e eu tenho um problema de logística, de entregar as cartas. Não se esqueçam, mesmo quando você compra no balcão, tem que ter toda essa logística. A carta tem que estar separada, tem que estar etiquetada, tem que estar com a condição certa, tem que estar na língua certa. E qualquer errinho na entrega da carta gera um desgaste, gera um problema na imagem da loja. Então não é tão simples vender cartas avulsas. E além disso tem um outro problema que eu vou endereçar em um outro vídeo, que é precificar as cartas. Mas por hoje era só isso que eu queria falar. Deixem o like, não esqueçam de seguir a gente, que a gente vai falar muito sobre essa relação do lojista e do consumidor de Magic aqui no canal.